Vamos para o terceiro e último lab, que é o mais complexo, até porque o One-Hot Encoding é um pouquinho mais complexo mesmo. Vou mostrar tudo para você agora passo a passo. Vou utilizar o mesmo dataset que eu usei no lab número 1. E aqui está a fonte de referência para você. Vamos importar pandas e NumPy. Na sequência, eu vou definir o parâmetro para poder mostrar todas as colunas. Por padrão, o Pandas não mostra todas as colunas em um data frame, mas eu quero visualizar todas aqui para poder mostrar o resultado para você, por isso esse parâmetro. Vou agora carregar o dataset, só que eu vou carregar somente 6 colunas. No lab número 1, eu carreguei 3, agora eu vou carregar 6, de x1 a x6. Executa, vamos dar uma olhada no shape, número de linhas e número de colunas, vamos dar uma olhada no head. O que nós temos aqui? Cada uma das variáveis é, na verdade, uma variável categórica. Ou seja, eu tenho valores qualitativos, valores categóricos, que nesse caso estão representados por letras ou combinações de letras. Pois bem, eu não posso deixar assim, eu tenho que aplicar encoding, porque o cientista de dados está esperando o dataset para poder treinar o modelo de aprendizado de máquina. Eu não posso mandar para ele com as categorias, eu tenho que codificar agora as variáveis. Pois bem, primeiro passo é isso aqui, ó, verificar quantas categorias únicas eu tenho por coluna. Na verdade, esse resultado é que vai determinar qual técnica de encoding que eu vou aplicar. Vamos dar uma olhada? Eu vou executar aqui e então nós conversamos sobre isso. O que nós temos aqui? De x1 a x6, nós temos, respectivamente, 27 categorias, depois 44, 7, 4, 29 e 12. Qual é uma espécie de regra geral? Se o número de categorias é muito alto, então talvez o ideal seja você aplicar o Count Frequency Encoding, que eu mostrei no lab número 1. Se o número de categorias é baixo, você pode aplicar o Label Encoding, que eu mostrei no lab número 2. Se o número de categorias é mais ou menos intermediário, aí você aplica o One-Hot Encoding. Veja, não é uma regra rígida, ok? No final das contas, vai ser uma decisão do analista. Por exemplo, no caso de x1 e x2, eu poderia aplicar o Count Frequency. No caso de x3 e x4, eu poderia aplicar o Label Encoding. No caso de x5 e x6, poderia aplicar o One-Hot Encoding. Eu não recomendo que faça isso. Em geral, eu prefiro, para variáveis semelhantes, aplicar a mesma técnica, a menos que tenha uma razão para aplicar técnicas diferentes. Então, guarde essa regra geral com você. Muitas categorias, Count Frequency. Poucas categorias, Label Encoding. Número intermediário de categorias, One-Hot Encoding. Ok? Sabendo que não há um limite rígido. O que nós vamos fazer agora? Vamos verificar quantas novas variáveis eu vou gerar aplicando a Hot Encoding. Não vou aplicar ainda, só vou checar. De acordo com o que eu expliquei para você lá nos vídeos teóricos, x1 tem 27 categorias, não é isso? Então, quantas novas colunas eu vou gerar? 27 novas colunas. Concorda comigo? É uma coluna para cada categoria. Para x2, 44 novas colunas e assim por diante. Então, o que eu vou fazer? 123 seria o total, totalizando todas as variáveis. Eu vou subtrair das colunas originais, porque eu não vou mais precisar delas. Depois que você cria um Hot Encoding, você pode deletar a coluna original. Nesse caso, quantas novas colunas nós teríamos? 117. O que isso significa? Que nós vamos aumentar o nosso dataset de 6 colunas para 117. Isso não é bom. Isso aumenta a dimensionalidade dos dados, ok? Se não tiver outra alternativa, não é errado fazer. Só que não é o ideal. Talvez tenhamos que procurar uma solução e já vou apresentar a solução para você, obviamente. Pois bem, vamos então aplicar um Hot Encoding. Como nós aplicamos? Com uma linha de código. Chamo getDummies, foi o que eu usei aqui em cima. A função getDummies gera as variáveis dummy, que são as novas variáveis com o Hot Encoding. Faço isso através do PD, que é o pandas, aplico em dados e dropo as variáveis que são as originais. E então gravo isso em novos dados. Executa, visualizo o resultado, veja que eu tenho exatamente 117 colunas. Vamos dar uma olhada se algum valor nulo foi gerado. Executa, nenhum valor nulo foi gerado. Perfeito. Daqui a pouco eu explico aqui o 0 e 1. Se você chegar agora para o lado aí com o mouse e a barra de rolagem, veja que eu consigo visualizar todas as colunas. Ou seja, não tenho mais x1, x2 até x6, tenho na verdade a conversão com a Hot Encoding. Meu dataset
mudou de 6 para 117 colunas. Aí eu tenho a pergunta para você que está logo aqui embaixo. Precisamos realmente aplicar um hot encoding em todas as categorias? Quem disse que precisamos fazer em todas as categorias? Eu disse em algum momento? Não, não precisamos. Essa é a questão. Do jeito que nós fizemos com o getDummies aqui, nós aplicamos a todas as categorias de todas as variáveis. Então nós criamos 27 novas variáveis para x1, 44 para x2 e assim por diante. Cada variável é uma categoria, tanto que ele mostra aqui, ó, x1AA, x1AB, x1B e assim por diante. Pois bem, se nós não precisamos aplicar one-hot encoding em todas as categorias, então qual é a solução? Acompanhe o próximo vídeo que eu conto para você. Muito obrigado, até lá.